estudar primeiro essas duas soluções e depois a gente vai para essa. Vamos pegar essa solução, a gente desloca o sinal mais, desloca, então vamos pegar essa solução, fazendo o seguinte, então vamos substituir aqui, então vamos pegar isso aqui, 1 sobre ômega 2 menos ômega 0 ao quadrado mais I epsilon, né? Aqui é o mais I epsilon. Então, é o que desce os dois pontos, tá? Só a substituição. Eu vou mandar por e-mail. Você manda por e-mail para todos nós? Aí eu mando para todo então mundo, mando o PDF para Obrigado, todo tá, mundo. obrigado, então, claro, beleza. Então, nós vimos que os dois polos ficaram deslocados para baixo. Então, eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira. Isso aqui vai ficar 1 sobre ômega menos ômega menos ômega 0 mais I epsilon sobre 2. O polo deslocado de I epsilon sobre 2. E ômega mais ômega 0 mais I epsilon sobre 2, certo? Então fica ômega 2 mais ômega 0, ômega 2 é uma raiz, é ômega 0 menos I epsilon sobre 2, e a outra raiz é menos ômega 0 menos I epsilon sobre 2. Então, esse aqui é o polo da direita e esse aqui é o polo da esquerda. Então, nós temos uma função nesses dois polos aqui, certo? Vamos ver. Vamos dar uma olhadinha, então, na integral primeiro em ômega. Então, nós temos que integrar em ômega, que vai de menos infinito a mais infinito, e aí nós temos essa função aqui. Tá certo. Beleza, então os nossos dois polos estão aqui embaixo. Então nós estamos na seguinte situação, nós estamos aqui, fazendo essa integral, temos a origem aqui, temos esse polo aqui, temos esse polo aqui. Então vamos pensar o seguinte, eu tenho que fazer essa integral aqui, ó. Menos infinito a mais infinito. Bom, eu vou querer calcular uma integral de menos infinito a mais. Nós sabemos que tem isso aqui multiplicado por isso aqui. Nós podemos pensar, muitas vezes, quando a gente estuda análise complexa, né, a gente sabe que certas integrais a gente pode resolver pelo método dos resíduos, pelo teorema dos resíduos. A gente pensa que se eu tenho um contorno fechado, né, o teorema de Cauchy, né, quando a gente tem um contorno, né, orientado no sentido trigonométrico, né, uma variável dz, eu tenho uma função f de z aqui. Então eu sei que a integral da função, a integral de linha da função em cima do contorno, ela vai pegar para nós só as contribuições associadas aos polos da função, então aqui no interior. Então muitas vezes, para eu saber calcular uma integral de contorno, que é o caso aqui, eu estou fazendo essa integral aqui, eu tenho que pegar, eu posso calcular a integral sabendo os polos aqui. A gente sabe que o teorema de resíduo é muito importante, o teorema de resíduo é muito forte nesse sentido, porque, por exemplo, se eu tiver uma função aqui, f de z, né, eu sei que eu posso representar essa função f de z por uma integral, um contorno c, da função, vou botar aqui uma variável psi, da função f de psi sobre psi menos z. Ou seja, eu sei que eu posso construir uma função em todos os pontos do espaço se eu conhecer apenas a função em cima de um contorno. Então, se eu conhecer a função aqui, em cima desse contorno C, se eu souber quem é f de z, f de psi aqui em cima, eu consigo calcular a função em qualquer ponto aqui ou aqui. Ou seja, eu consigo chegar à função em todo o espaço conhecendo ela apenas numa linha. Então, isso é um resultado forte. A gente consegue expandir, a gente consegue gerar toda a informação sobre uma função conhecendo a função apenas numa certa região do espaço. Então, vamos usar essa então, para nós vamos querer, eu quero fazer essa integral aqui. Essa integral aqui, eu posso pensar o seguinte, eu poderia resolver a integral de menos infinito até mais infinito, fazendo o seguinte, fechando esse contorno aqui por cima, poderia fazer isso, essa integral aqui,
mais essa integral aqui é integral de um contorno fechado, só que aqui não tem polo. Então essa integral teria que dar zero, não tem polo aqui. Ou então eu poderia pensar o seguinte, já que os polos estão aqui embaixo, essa integral só vai ser diferente de zero quando eu fizer isso aqui. Se eu calcular, esquecer esse contorno aqui. Aqui é mais e epsilon, não é? Os dois é mais. Não, Aqui é mais. Esse polo mais epsilon deslocou os dois caras para baixo. Foi isso que a gente pegou aqui, ó. Ômega 2. Aqui é mais epsilon ômega, perdão, não. É epsilon ômega, esqueci do ômega, eu acho que é isso. Mais epsilon ômega menos ômega zero ao quadrado. Eu coloco, isso aqui vai ficar menos epsilon mais ou menos. Então, os dois polos vão pegar o mesmo epsilon, vai botar os dois para baixo. Então, esse cara aqui, mais epsilon ômega, tu lembra? Esse epsilon ômega, ele desloca. Sobrou um lugar aqui, André, agora. Acho que a Cíntia foi embora. Aí, ó. Tá certo? Então, se eu colocar, eu tinha esquecido aqui, realmente, aqui eu vou botar em epsilon ômega. Então, aqui de fato, aqui, ó, vai ficar ômega 2 menos ômega zero ao quadrado, ó, e epsilon ômega sobre 2 e epsilon ômega sobre 2. Então, isso aqui. E o outro termo dá epsilon quadrado. Então, é isso mesmo, tá? Então, isso aqui desloca os dois polos para baixo. Então, agora, se eu fechar, se eu quiser calcular essa integral aqui, eu poderia. E essa, eu quero ver, essa integral é diferente de zero. Se eu fechar esse contorno por baixo, o que que dá? Eu teria que pegar essa integral aqui, desse contorno, mais a integral nesse contorno, vai ser 2π vezes o resíduo aqui e o resíduo aqui. Vou colocar assim. Então, vamos ver aqui uma coisinha só. Se eu pegar essa situação, então, se eu pegar essa função de Green, quer dizer, vou calcular a função de Green com essa prescrição de mais e epsilon, jogando os dois polos aqui para baixo. Então, eu vou fazer essa integral aqui. Se eu fizer a integral aqui por cima, essa região aqui, vamos olhar só para apagar isso aqui. Essa região que está aqui em cima, essa integral aqui, somada com essa integral aqui, vai dar a integral do contorno superior. Então vamos dizer que eu queira fazer isso. Eu vou querer calcular essa integral aqui. Vamos pegar a integral de menos infinito a mais infinito. Tudo que eu estou fazendo é ficar aqui em cima. Então eu vou ter integral, primeiro em ômega, fazendo a integral em ômega. Então a integral de menos infinito a mais infinito em ômega. De todo integrando aqui. Então de tudo aqui, não vou nem colocar. Vou fazendo a integral de todo integrando. Mais a integral, eu estou fazendo menos infinito, mais infinito, mais a integral nesse contorno superior. A integral nesse, vamos dizer aqui, nesse contorno superior. De ter ômega também. Então, eu vou pensar o seguinte, eu vou pensar que eu estou no plano complexo, faço a integral no plano complexo, mas eu sei que o que eu quero é só a integral aqui. Agora, observe o seguinte, aqui, nesse contorno, esse contorno é um contorno que tende a infinito, é um contorno de raio infinito. Essas funções aqui são funções oscilantes. E essa função aqui, em ômega, ela cai, o módulo de ômega aqui, tem um ômega 2, se eu fizer a integral desse raio infinito, esse ômega, ele está em cima desse raio, ele é muito grande. Então, a tendência dessa integral, a gente sabe que, pelo chamado teorema de Darboux, a integral de uma função que é oscilante, por uma integral que cai com 1 sobre R2 ou com potências maiores do que R2, a integral em cima desse contorno ela vai ser sempre certa. Então, o resultado disso aqui é, ao fazer a integral em cima desse contorno, como esse contorno ele é infinito, tem um raio infinito, o módulo desse ômega, no plano complexo, esse módulo de ômega, ele aqui é infinito, que é o raio. Então, isso aqui cai a zero e isso aqui é oscilante. Então, essa função tende a zero aqui em cima desse semicírculo. Então, a integral no semicírculo mais a integral aqui, no final do dia, tem que ser zero. Por quê? Porque eu não tenho nenhum resíduo aqui dentro. Os dois polos estão aqui embaixo. Então, a integral, pelo teorema de Cauchy, a integral nesse percurso, nesse circuito aqui, nesse caminho fechado, ela é zero. Por quê? Dentro do caminho, eu não tenho nenhum polo, então não tem resíduo, então é zero.
Mas a integral aqui também é zero. A integral aqui, o plano superior, o semicírculo superior também é zero. Então, isso está me dando que essa integral aqui é zero. Né? Está me dando que essa integral toda aqui é zero de menos infinito mais infinito. Observe uma coisa só. Quando eu integrar aqui, outra coisinha só. Quando eu pegar esse outro aqui, quando eu pegar essa função oscilante aqui, ó, ela é assim, ó, exponencial de menos i ômega aqui. Vamos só, que é t menos t'. Só a gente chamou isso aqui, batizou disso aqui. Agora observe o seguinte, eu estou no plano superior. Então, eu estou no plano complexo do ômega. Então, aqui o ômega é real. Mas quando eu estou por aqui, o meu ômega, ele ganhou uma parte imaginária. Então, vamos colocar isso aqui da seguinte maneira. Eu vou ter real de ômega mais i vezes o imaginário de ômega. Vezes que. Dá aqui. Agora veja, minha variável ômega, ela ganhou uma parte real e uma parte imaginária. É claro que o ômega é real, a frequência é real. Né? Mas, para efeito dessa integral, tudo se passa como se eu estivesse num plano de ômega complexo para poder fazer essa integral aqui. Mas o que eu quero no final de tudo é trabalhar de menos infinito a mais infinito, porque isso aqui não vai ter importância. O importante é isso. Eu só coloco isso aqui para poder ir para o plano complexo. Então esse termo aqui ele vai dar o seguinte, exponencial de menos i real de ômega aqui. Então isso aqui é uma função oscilante, porque isso é real e isso é real. T menos t é real. E o outro termo está dando menos i com i dá 1. Então dá a parte imaginária de ômega vezes que. E aí, a parte imaginária de ômega aqui é positiva, tá? Porque eu estou na parte superior do plano. Esse cara aqui tem uma parte positiva. E aqui eu tenho t menos t'. Então, essa integral aqui, ela só vai convergir, porque se o imaginário de ômega é positivo, eu só sei. E se esse aqui for positivo, essa exponencial tende a infinito, né? Ela vai ser muito grande. E se o pode atrair, quer falar comigo, vou pegar alguma coisa? Sim, então, se esse aqui, que é t menos t', for positivo, e essa parte aqui imaginária de ômega também é positivo, então nesse limite de ômega muito grande, para eu poder fazer esse contorno aqui, essa integral iria divergir. Então o único jeito dessa integral aqui, estou fazendo essa integral aqui, e garantir que isso tudo é zero, com essa integral aqui em cima não divergindo por causa desse pedaço aqui, como isso aqui é positivo, é que o que seja negativo. Ou seja, t menos t' seja negativo. Isso aqui já vai dar uma interpretação para nós. Então, nesse caso aqui, então, ao fechar, então, se eu pegar essa função de Green aqui, eu estou obtendo que essa função de Green, realizada aqui em cima, ela vai ser nula sempre que o t menos t' for menor que zero. Vou botar isso aqui, deixa eu bater isso aqui. Então, a gente já entendeu que, ao fechar esse contorno aqui, eu só vou poder fechar esse contorno aqui em cima, claro, e garantir que essa integral é zero, pelo teorema dos resíduos, que eu não tenho polo nenhum aqui, né? Então, é que essa integral aqui, mais essa integral aqui dê zero. Mas essa integral nesse arco, eu só vou poder garantir que ela é zero, de tal maneira que a soma total me dê só essa integral, que é não zero, mais essa integral aqui, que deveria ser zero, só nessa condição, já que aqui em cima a parte imaginária de ômega é positivo, o que é t menos t' tem que ser negativo. T menos t' negativo, ou seja, t menor do que t'. Então isso significa o seguinte, a nossa função de Green, ela é g de t menos t', x menos x'. E qual é o papel da nossa função de Green? Qual é o papel dessa nossa função de Green? Ela vai nos dar o campo φ em t, x. Então, nós vamos ter a fonte, né? A função de Green, aqui. E menos t', x menos x'. A fonte vai estar, a função de Green vai estar interpolando entre a fonte e o ponto de observação. Então, eu tenho meu campo no ponto T e a fonte no instante T' no ponto X', vai emitir uma propagação, vai emitir uma informação que vai me chegar aqui. Só que essa função de Green aqui,
ela está sendo zero para t menor do que t', o que é justo. Se esse cara aqui for menor do que t', significa que eu estaria obtendo a informação φ em t no instante t menor do que t', que são os tempos de integração da fonte. Então eu teria algo que, se essa função de Green fosse diferente de zero, eu teria uma informação aqui para um tempo que é menor ainda do que o tempo onde eu tinha a fonte. Então, essa função de Green aqui, com essas condições, quer dizer, já que o imaginário de ômega é positivo e eu fechei o contorno por aqui, essa integral, então nós estamos trabalhando com o imaginário de ômega é positivo, que eu estou fechando por cima, e isso aqui está me forçando t menos t' ser negativo. E para t menos t' ser negativo, se t menos t' é negativo, essa integral aqui é zero. Então, essa integral daqui até aqui, mais essa integral aqui que é zero, vai dar 2π vezes a soma dos resíduos. Só que eu não tenho resíduo nenhum aqui. Então, quem é zero é essa integral aqui toda. Então, fechando o contorno por cima, a gente está mostrando que essa integral é zero. Ou seja, essa função de Green é zero. E essa função de Green é zero nessa condição aqui. Então, essa função de Green, ela está respeitando a causalidade. Ela se anula sempre que o tempo de observação for menor do que o tempo da fonte. Então, é essa função de Green que nós estamos chamando de função de Green retardada. Vamos calcular ela agora aqui embaixo. Mas o papel, o importante dela é que ela não está violando para nós a causalidade. Então, a gente está vendo o seguinte, que com essa prescrição aqui, com essa prescrição positiva aqui, nós estamos tendo aqui o G de t menos t', x menos x' é igual a zero para t menos t' negativo. Então, ou seja, t menor do que t'. Então, essa é a prescrição. Vamos calcular agora essa aqui embaixo. O que vai acontecer aqui. Então, se eu pegar agora, com essa mesma prescrição, se eu agora fizer a integral calculando por aqui, eu vou ter então a integral aqui, a integral nesse contorno, mas agora a integral total, a integral na linha, mais a integral no contorno. Essa não é zero, porque eu tenho dois polos simples bem definidos aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu apagar isso aqui para não cansar, para não forçar muito. Então, deixa eu botar isso aqui. Esse resultado vamos guardar aqui. Agora, vamos fazer essa integral aqui. Então, de novo, eu vou fazer a integral aqui de menos a mais infinito. Integral menos a mais infinito, acima do eixo real, do d ômega, de tudo isso aqui, todo o nosso integrado. Mais a integral em cima, eu vou fazer isso aqui, mais a integral em cima do semicírculo inferior. Então, o C inferior. Todo integrado. Isso aqui, então, vai ser, como a orientação do contorno é a orientação antitrigonométrica, então a gente sabe pelo teorema de Cauchy, isso aqui vai dar menos 2π vezes I, vezes o somatório dos resíduos. Já vamos depois calcular os resíduos aqui, resíduos nesses polos aqui, certo? Não? Mas a gente sabe que a integral agora não é zero. Eu tenho um polo aqui e tenho um polo aqui, então essa integral total ela não é zero. Mas, de novo, aqui, o que acontece nesse semicírculo aqui? Essa coordenada aqui ganha uma parte imaginária. Então, eu tenho é a menos I real de ômega, aqui. E a parte imaginária mais exponencial, mais I imaginário de ômega. Então, I com menos I dá 1, mais imaginário de ômega vezes X. Só que agora, o imaginário de Q aqui embaixo é negativo. Se isso aqui é negativo, eu quero que essa integral aqui, ela convirja. Esse Q aqui, se isso aqui é negativo, e tende a infinito, esse Q aqui, ele tem que ser positivo. Então, eu quero que esse Q aqui positivo, então esse Q aqui
t menos t'. Né? Então, agora, isso aqui tem que ser positivo. Para poder pegar essa parte imaginária negativa, garantir que a integral nesse ramo do caminho é zero. Então, isso é zero, mas isso me dá os resíduos. Então, na verdade, a integral que eu quero calcular, que é a integral só em ômega de menos a mais, então isso aqui é zero de novo. Por quê? Isso vai ser zero, porque isso é negativo e só vai ser possível para aqui, que é t menos t' positivo. E aí eu vou ter essa contribuição. Então, essa integral, ela não vai ser zero, ela vai pegar as duas contribuições dos polos quando t menos t' for positivo, ou seja, quando t for maior do que t', ou seja, o tempo da observação é maior do que o tempo da fonte. Então, eu boto a carga aqui e observo ela no instante t posterior. Então, essa é a função de Green que a gente chama de retardada. O tempo da fonte é menor do que o tempo da observação. Então, realmente, essa função de Green ela é boa. Ela está me dizendo que essa integral em ômega, de menos a mais infinito, agora vamos só calcular isso aqui, ela vai estar contribuindo justamente para t maior do que t'. Então, faz sentido. E ela é zero. Então, quer dizer, quando eu desloquei os dois polos para cá, para baixo, essa função aqui em cima, ela dá zero, ou seja, ela é zero para t menos t' negativo, para tempos de observação menores do tempo da fonte, que faz sentido. Então, eu mato a violação de causalidade. E aqui eu justamente recupero a causalidade, porque t é maior do que t'. Então, eu vou ter um efeito não trivial gerado por uma causa que é anterior a esse efeito. Então, está claro que a gente já está diante de uma situação de uma função. Essa é a chamada função de Green retardada. Então, quando nós colocamos os dois polos para baixo, simultaneamente, para t menor do que l dá zero, e para t maior do que t' vai dar o que nós estamos fazendo agora, que é justamente a integral causal. Está claro o conceito? Então, fazer isso com análise com x e x'? Com x e x'. Eu diria que não teria, porque a gente não tem, o tempo eu acho que é mais ele é diferente, vamos dizer assim, ele tem uma singularidade, uma particularidade a mais, porque ele vai medir a causalidade. Porque em x também, menos x' é vetor, então você não consegue comparar um vetor com outro, você teria que pegar tudo em módulo, né? Eu acho que não dá para você fazer, a não ser que você tivesse uma dimensão, um módulo de x, onde x é o próprio vetor, mas assim não. Para ele poder ter a noção de causalidade, eu preciso realmente ter o tempo. Então, vamos fazer esse cálculo agora. Acabando, só estamos vendo que essa integral aqui, então se eu calcular essa integral de menos infinito a mais infinito, de d ômega, vezes isso, que agora é isso aqui, vezes isso, eu vou ter que essa, então deixa eu apagar isso aqui vai dar menos 2π vezes i, menos 2 vem porque o sentido do teorema de Cauchy é o sentido antitrigonométrico, é o sentido horário, então vai ficar menos, deixa eu apagar isso aqui, vai ficar menos 2π. Depois a gente tem que fazer a integral em K ainda, isso tudo é integral só em nome. Então isso aqui deu menos 2π vezes i, vezes o resíduo desses dois resíduos. 2π, resíduo nesse polo. Esse polo é simples, mas a gente sabe, quando uma função tem polo simples, né, o resíduo do polo em Z, só tem um polo simples, Z igual a Z0, o resíduo é simplesmente multiplicar a função por Z menos Z0 e tomar o limite quando Z tende a Z0. Essa é a definição do resíduo de uma função meromórfica, num certo polo simples. Então, nesse caso aqui, eu tenho dois polos, um polo aqui e um polo aqui. Eu tenho que fazer duas operações nesse sentido. Então, vamos só fazer isso, lembrar só do que é o teorema do resíduo, quer dizer, o que é o resíduo de uma função complexa para polos simples, né? Então, a definição de resíduo é essa. O resíduo de uma função f de z num certo polo z igual a z0 se o polo é um polo de ordem n, quer dizer, é um polo de multiplicidade n, não é um polo simples, então dá 1 sobre n menos 1 fatorial de n menos 1 vezes n menos 1 de z menos z0 elevado a n vezes f de z.
o limite quando z tende a ser zero. Claro que se o polo é simples, n é igual a 1. Então, 1 menos 0, 1 menos 1 fatorial é 0 fatorial, que é 1. Isso aqui, 1 menos 1 tem derivada de 1, isso aqui é 1, então fica z menos é 0, vezes f de z, limite quando z menos é 0. Se o polo for duplo, se eu tiver algo tipo 1 sobre z menos e0 ao quadrado, eu tenho que multiplicar a função pelo z menos e0 ao quadrado, f de z, tirar uma derivada disso aqui, no final tomar um limite. Então, mas a gente está diante de polo simples. Então, polo simples não tem isso, não tem isso. É simplesmente pegar essa função, multiplicar por z menos e0 em cada polo e é o resíduo. Então, nesse caso, eu tenho dois polos. Então, a minha função é essa aqui, 1 sobre ômega menos ômega 0 mais y sobre 2. Ômega mais ômega 0 mais y sobre 2. Essa é a função. Então, se eu quiser calcular o resíduo desse polo, esse polo é o quê? É menos ômega 0 menos y sobre 2. Então, eu vou multiplicar essa função por ômega z menos e0. Então, ômega menos o polo. Menos ômega 0. Vai ficar mais ômega 0. E menos y sobre 2. Vai ficar mais y sobre 2. Então, resíduo da função nesse polo. Esse cara aqui cancela esse. E fica isso. Mas aí é z tendendo a z0. Então, o ômega vai tender a menos ômega 0. Vai produzir um menos ômega 0 aqui. E aí agora o epsilon tende a 0. Então, simplesmente desaparece. Então, o resíduo desse polo é 1 sobre menos 2 ômega 0. Então, vai ficar aqui 1 sobre menos 2 ômega 0. É o resíduo desse polo. Agora, vamos fazer o resíduo no outro polo. Manter a função. É manter a função. Vamos multiplicar por z menos e0, mas menos esse polo. Então vai ficar ômega menos esse polo. Esse polo é ômega 0, então vai ficar menos ômega 0, menos y sobre 2. Então vai ficar mais y sobre 2. Então, esse z menos e0 vai cancelar esse pedaço aqui. E agora eu vou fazer o limite de ômega tendendo a ômega tendendo ao polo. Então vai ficar, ômega vai tender a ômega 0 menos y sobre 2. Então esse cara aqui cancela com esse aqui, então vai ficar 2 ômega 0. Então o resíduo nesse polo aqui deu menos 2 ômega. Menos 2 menos 2 pi somatório da resíduo. Então, resíduo nesse polo aqui, deixa eu recapitular aqui, acho que veja isso não, sim. Perdão, aqui é ômega menos ômega 0 mais y sobre 2, ômega mais ômega 0 mais y sobre 2, perdão. Então, quando eu pegar o resíduo desse polo aqui é esse polo negativo, eu cancelo isso, então isso aqui dá 1 sobre menos 2 ômega 0. Isso. E o resíduo nesse polo aqui é ômega menos ômega 0, vai cancelar esse carinha aqui, então vai ficar 1 sobre 2 ômega 0. Então, assim, os dois resíduos. Não, uma coisa estranha, eu estou perdendo um sinalzinho aqui. É 1 sobre ômega menos ômega 0, sobre ômega menos ômega 0. Isso, eu vou fazer o limite. Então, nesse caso aqui, vou pegar esse polo aqui é o polo positivo. Então, eu vou cancelar ele e vou fazer o ômega tender o ômega 0. Então, esse resíduo aqui vai ficar 1 sobre 2 ômega 0. E os dois polinhos aqui. Depois o outro resíduo eu vou cancelar e vou multiplicar pelo polo negativo. O ômega vai tender ao menos ômega 0. Então, vai ficar estou errado, é um erro trivial aí que eu não estou vendo. Menos 2π vezes i. Isso, o resíduo em um polo. Isso. Mais o resíduo no outro polo. A função é uma só. Então, os dois polos têm que estar se somando na mesma função. Às vezes eu estou substituindo alguma coisinha errada, não. Eu estou pegando um polo menos ômega 0, então eu vou botar ômega mais ômega 0.
o outro polo menos ômega zero, mais ômega zero. Ômega menos ômega zero, certo? E quando o ômega tem um ômega zero, eu cancelo aquele lá, produzo um 2 ômega zero. Esse aqui são 2 ômega zero. Quando o ômega tem, deixa eu fazer isso aqui, deixa eu fazer isso aqui de novo na minha cabeça, senão eu estou perdendo aqui. Vamos só decompor isso aqui em frações parciais, isso aqui eu posso escrever assim. A esse ponto aqui, vamos pegar o seguinte, isso aqui é 1 sobre ômega menos A, que multiplica ômega menos B, certo? A gente pode escrever isso aqui como sendo 1 sobre ômega menos A menos 1 sobre ômega menos B. E aí então você vai produzir menos B mais A. Então você tem que pegar 1 sobre A menos B. Isso é 1, vai ficar certo. Se eu fizer isso aqui, vai ficar os dois juntos no denominador. Então esse aqui vai subir ômega menos B. E esse aqui vai subir menos ômega mais A. A menos B cancela com esse. Isso. E anda 1. E ômega menos ômega se cancela. Então fica exatamente. Isso aqui é uma igualdade. Beleza. Então aqui eu tenho um polo simples para ômega ou A. Tá? Eu tenho essa diferença A menos B. Então eu tenho ômega menos A, ômega menos B. Então, isso aqui é o meu menos A, isso aqui é o meu menos B. Então, o A para mim é ômega zero e o B para mim é menos ômega zero. Então, saiu ali 2 ômega zero no denominador. Tá certo. Tá, então, esse resíduo aqui, então, quando eu fizer esse polo aqui, tem uma contribuição de 1 sobre 2 ômega zero. Então, o resíduo dele está ômega que tende a o resíduo é 1, certo? E esse carinha aqui é o resíduo menos 1. Então, saiu, caiu de 1. Decomposição de fração, quer dizer, eu estou pegando ômega 2 menos K2 C2. Isso aqui está ok. Trouxe os dois para baixo. Isso. Então fica menos ou mais. Isso não tem dúvida também. Essa integral aqui embaixo, essa aqui está dentro do limite certo. Então essa aqui teria que dar a contribuição correta, porque esse cara aqui não deveria estar cancelando o efeito desse cara aqui. Então esse sinal aqui está sendo crucial, né? Porque eu estou colocando aqui menos, né? Quer dizer, isso aqui está me dando essa função do seu resíduo, tem essa função aqui no seu resíduo, tá certo? Isso aqui é comum. Nesse polo, contribui esse. Nesse aqui, contribui esse nome. Mesmo independentemente de fazer isso, já está dando zero aqui também. Quando não deveria zero. Lá em cima dá zero, não tenha dúvida, porque lá em cima não tem polo. Agora aqui embaixo tem dois polos. Essa função sobre ômega 2 menos ômega 0 menos ômega 0. São dois polos simples, então. Acho que é positivo o primeiro, né? Oi? Acho que é positivo o primeiro também. Os Como? dois são positivos, você acha? Oi? Acho que os dois são positivos. É o primeiro também. É mais. José, deixa eu ver. Pode ser que seja. Deixa eu ver aqui. Primeiro, a gente está pegando ômega, quer dizer, aqui, aqui, vamos dizer, quando o ômega tender a ômega zero, eu
primeiro polo. Vamos pegando o polo da direita. Então, ômega tende a ômega zero. Então, eu vou cancelar isso aqui. Então, isso aqui dá 1 sobre 2 ômega zero. Isso aqui. Então, o resíduo nesse polo. Mais o resíduo agora nesse polo. Esse polo aqui é ômega menos ômega zero. Então, eu vou ter que multiplicar por ômega mais ômega zero. Eu vou cancelar isso. Mas o ômega está tendendo a menos ômega zero. Então, isso aqui vai produzir menos ômega zero. Então, isso aqui deve produzir 1, não é isso? Então, olha só. Quando eu pegar esse polo aqui, eu vou estar multiplicando. Esse polo aqui é o positivo, é ômega igual a ômega zero. Então, eu vou ter que estar multiplicando por ômega menos ômega zero. Quando eu multiplicar essa função por ômega menos ômega zero, ela cancela isso. E eu vou ter o limite de ômega tendendo a ômega zero. Então, isso aqui vai me dar o ômega, vai tender o ômega zero. Então, você vai me produzir um 2, vai me produzir um 2 ômega zero. Tá aqui. Depois, quando eu for pegar o resíduo nesse polo, quando o ômega for menos ômega zero, eu vou estar multiplicando por ômega mais ômega zero. Então, esse cara vai cancelar. Multiplicar F vezes F. Z mais ou menos é zero vezes o F. E aí vai somar ômega, vai dar 2 ômega, vai ficar, o ômega tem que ser igual a menos ômega zero. Então vai ficar, esse resíduo aqui vai ficar menos 2 ômega zero. Isso. Aí os dois estão embaixo, quer dizer, eu não teria como, quer dizer, não tem como. Fazer alguma besteira aqui, mas assim parece que não. Quer dizer, eu desloquei os dois para baixo. Certo. E aí, os sinais deles vão se o menos 2π é geral. 2π vezes o somatório dos resíduos. Então, o resíduo em cada polo. Não está sempre pegar o resíduo no polo, mais o resíduo no outro polo. E aí eu tenho ômega zero, quer dizer, ômega menos ômega zero e ômega mais ômega zero. Certo? Eu tenho como corrigir esse sinal. Menos. Deixa eu ver uma coisinha assim. O IEpsilon fica, quer dizer, a gente vai. Depois no final eu vou jogar o IEpsilon igual a zero, então isso aqui não vai prejudicar em nada. Teria que ter basicamente eu teria que ter alguma coisa sobre 4, eu teria que ter os dois assim. Nossa, subir. Não estou vendo o erro, não consigo denunciar o erro, assim tudo a gente pode ver. É realmente uma função quadrática, vamos pensar, tem dois polos simples com sinais, eu não tenho nenhum ômega no numerador, né? Nada. Tem d ômega só, certo? Acho que d ômega nessa variável aqui. Que é integral em K. K2, tá certo, não está mexendo na integral em K, a gente está fazendo só integral em ômega. Eu falei uma coisinha que eu estou esquecendo, eu acho. Perdão, gente, sabe o que é? Tá certo, tá tudo certo. Sabe o que eu esqueci, sabe o que é? Não estou colocando polo aqui. Essas duas coisas não aparecem iguais, porque tem o seguinte, tem esses dois polos, mas quando eu multiplicar isso aqui por E elevado a menos I ômega aqui, eu estou esquecendo de multiplicar isso aqui por E elevado a menos I ômega aqui, porque a função em ômega é tudo isso. Eu estou pegando o resíduo só disso, a função em ômega é isso. Então o polo está aqui. Então quando eu fizer, vamos fazer de novo, quando eu pegar o limite de ômega, que tende a ômega zero, perdão, é perfeito vocês perderem esse tempo todo. Quando eu pegar o limite de ômega que tende a ômega zero, eu estou pegando esse polo aqui. Então, tudo ok. Ômega tende a ômega zero,
Então, eu vou pegar ômega menos ômega zero. Isso aqui vai se cancelar e vai produzir 1 sobre 2 ômega zero. Beleza. Só que eu tenho que botar o limite quando o ômega tende a ômega zero aqui também. Então, isso aqui vai me produzir um exponencial de menos ômega zero aqui. Então, esse é o resíduo da função em que igual a zero. A função é isso vezes isso. O polo está só aqui. Mas quando eu for pegar o resíduo, eu tenho que pegar o resíduo de toda a função vezes ômega menos ômega zero, ou ômega mais ômega zero. E aí eu tenho que pegar o valor de ômega em ômega zero também. Então, tá. Então esse é o primeiro polo. Segundo polo, então esse é o polo positivo. Agora, quando eu pegar esse polo da esquerda, que é o ômega tendendo a menos ômega zero, então, perfeito. O ômega vai tender a menos ômega zero. Então eu vou multiplicar por ômega mais ômega zero. Isso se cancela. Vai produzir, então, menos 1 sobre 2 ômega zero. Só que agora eu vou ter mais I ômega zero. I ômega zero aqui. Então, esse é um resíduo e esse é outro resíduo. Então, os dois não se cancelam porque eu estava esquecendo da exponencial. É isso que estava faltando, certo? Então, essa integral está dando isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Essa integral ela vai estar dando menos 2πi sobre 2 ômega zero. E aí aqui nós vamos ter exponencial de menos I ômega zero aqui, menos exponencial de ômega zero aqui. Essas, então, eu fiz agora, certo, pessoal? Desculpa aí, tanto tempo eu ter me enrolado, porque simplesmente eu esqueci que a função em ômega incluía isso também. E aí, claro, os dois resíduos estavam se cancelando porque faltavam as exponenciais que iam distinguir os dois resíduos. Então, o resultado da integral em ômega é isso aqui. Então, eu fiz essa integral aqui, tem 1 sobre 2π, então esse menos C2 se mantém. Eu vou manter esse menos 2π aqui, tá? Então eu tenho. Só estou fazendo a integral em ômega. Então, a integral em ômega eu estou apagando isso. Isso aqui também sumiu, que era isso aqui. E isso aqui também já sumiu. Então, agora o resultado, eu fiquei com integral só em capa. Então, vamos agora escrever integral que nos falta fazer para completar quem é o G. Então, nós vamos ter, isso aqui permanece. Então, vamos lá. Então, vamos limpando aqui em cima. Então, esse 1 sobre 2π fica, eu vou deixar ele aqui, perder ele de vista. É o 2π que está no deônica. Não importa que tenha esse menos 2π, depois eu vou colocar ele multiplicando, mas o que é importante para nós foi a integral de ômega. A integral de ômega saiu, então vai ficar a integral agora em capa. Vou manter aqui. Acho que aqui é assim. Estou mantendo esse 2π aqui, que ainda. Esse aqui sumiu. Isso aqui sumiu. Então, isso tudo aqui sumiu. Isso foi os dois polos deslocados para baixo. Então, aí apareceu, então apareceu esse fator constante, menos 2π vezes isto, vou colocar aqui, menos 2π, e sobre 2. Lembrem-se que ômega zero não pode sair da integral, porque a integral é em capa, e ômega zero é módulo de capa vezes c. Então, eu só tirei esse 2. Então, isso aqui agora vai ficar o seguinte. Um espaço para os vetores de onda. E aí, 1 sobre 2 ômega zero. Quem é ômega zero? Ômega zero é 1 sobre módulo de capa vezes C. Então esse C está aqui, tem C2 aqui, ainda estou deixando. E aí aqui aparecer, aqui vai aparecer I elevado a I capa que sim. E aí apareceram esses dois fatores. Vamos dizer, menos I módulo de capa C. Aqui vou colocar assim. E o outro termo que é menos exponencial I módulo de capa C. Os dois fatores que apareceram aqui. Então isso aqui agora pode ser juntado com esse, né? Vamos ver aqui, isso aqui vai juntar com esse. Só mais uma coisinha aqui, deixa eu apagar isso aqui. Então nós vimos o seguinte, que nessa configuração isso aqui é T menos T', né? Então a gente está vendo que essa função, então só para não nos esquecermos.
essa função de Green está colaborando para T maior do que T', né? Aqui embaixo, T é maior do que T'. T menos T' é positivo. O tempo de observação é maior que o tempo da fonte. Então, T menos T' é maior do que T'. Isso aqui é positivo, isso aqui é positivo. Tá legal? Então, só para a gente manter isso aqui. Então, agora a gente já está pronto para, eu vou dar um intervalo daqui a pouco, para a gente agora executar essa integral. Vamos ver como é que essa integral vai poder ser colocada. Aqui é módulo de capa. Aqui eu tenho, estou integrando em capa. E aqui eu tenho, aqui o nosso coisa deu 2 ômega 0. Né? Então isso aqui é módulo de capa, essa integral aqui ela está dando. Vamos fazer agora, enquanto deixar esses dois triângulos fora, tá? Aqui. Vamos fazer integral em coordenadas capa, mas em coordenadas esféricas, no espaço dos momentos, tá? No espaço da região. Então isso aqui vai ficar K2, módulo de K ao quadrado. Aqui eu tenho já aqui eu tenho módulo de K ao quadrado, tá certo? Aqui eu tenho sobre 2π dk. Aí o ângulo sólido, né? A nossa vetor ali. Ou seja, eu vou integrar em módulo de K, né? Então vamos pensar aqui uma coisa assim. Vamos integrar no módulo de K e vai produzir um módulo de K em itens. Então isso aqui está dando para nós, isso aqui está dando o ângulo sólido no espaço de momento, vamos colocar assim, coordenadas esféricas no espaço de momento. Aqui é 1 sobre módulo de K. Vou botar esse C aqui para fora. Eu vou trazer esse Czinho aqui para fora. Depois ele vai ter que escrever com esse, não tem problema. E aqui ficou assim. Aí. Em coordenada. Então, o que eu estou pensando? Esse Xi é um vetor constante. Eu estou no espaço do momento. Tem que integrar em K. Xi é um vetor x menos x'. Então, aquele truque que a gente faz sempre. Como Xi é um vetor constante no espaço dos K, eu vou montar as minhas coordenadas esféricas de K usando esse eixo aqui como eixo, né, vertical. Então eu vou definir as coordenadas esféricas de K a partir desse Xi. Eu vou colocar esse ângulo aqui como se eu fixasse o Xi na direção do κz. Como se eu colocasse as coordenadas esféricas em K, colocando o eixo vertical ao longo do Xi e definindo as coordenadas. Já que Xi é um vetor constante, onde tiver Xi, eu fixo as minhas coordenadas esféricas em K a partir daqui. Então eu tenho a coordenada θ, que é a coordenada azimutal, e a coordenada I, que é no plano ortogonal a Xi. Então, vamos colocar isso aqui desse modo. Isso aqui vai ficar E elevado a I, módulo de kappa, módulo de Xi, que é o x menos x', cosseno do ângulo θ. Então, integrando esse ângulo aqui, então é 2 seno de θ, de θ. Então, estou definindo as minhas coordenadas esféricas desse modo. É como se esse Xi aqui é um vetor constante, e eu estou definindo as coordenadas esféricas. Eu coloco ele ao longo do eixo dos eixos, no espaço dos momentos, e tenho o meu vetor kappa aqui. Então, esse ângulo aqui é o ângulo θ, e aqui no plano, né, eu tenho o ângulo φ. Então, são as minhas coordenadas esféricas. Módulo de kappa, θ, que vai de 0 até π, e φ que vai de 0 a 2π. E esse vetor Xi é um vetor constante, não tem nada a ver com K, eu fixo ele numa direção a partir da qual eu defino o meu ângulo azimutal. Então o nosso problema agora é isso aqui. Então isso aqui é integral, tá? Agora vezes esses dois fatores aqui. Vou manter isso aqui para não ficar toda hora copiando. Já sei o que está aqui dentro. Porque o que é importante para mim agora é realizar a integral em θ e em φ. Observe o seguinte, nada depende de φ. Dessa coordenada polar no plano ortogonal ao Xi. Quer dizer, onde eu defini as minhas coordenadas esféricas. É como se eu tivesse feito isso, eu estou aqui no plano. Então aqui está o meu K. A projeção do K. Aqui está o φ. E aqui está o θ. Tudo depende de θ, porque eu fixei esse ângulo θ como sendo o ângulo entre K e Xi. Então a integral em φ, ela vai de 0 a 2π, que é a integral polar, do plano, né? Então vai dar um 2π. Então a integral em φ
eu já posso realizar. Ela vai dar um fator 2π. Esse 2π que veio da integral em π. E aí agora nós ficamos com a integral interna. Esse módulo de K aqui, vamos dizer, cancela esse módulo de K aqui. Então vamos ver, porque esse aqui sai, e o módulo de K aqui. Vou colocar esse módulo de K. Beleza. Agora, eu tenho uma coisa simples aqui. Essa integral aqui, com esse seno de θ e com K. Isso aqui é uma primitiva imediata, né? Quer dizer, isso que está aqui, ó, seno de θ, módulo de K é exatamente a derivada disso. Se eu pegar essa exponência, quer dizer, isso, vezes módulo de K, vezes essa exponencial, é exatamente, ó, isso aqui é, isso que está aqui d de θ, né? Quer dizer, d de θ, de aí. Vou tirar o módulo um instantinho só. Isso aqui está significando kappa, módulo de kappa, módulo de xi, cosseno de θ. Se eu derivar isso aqui, eu vou produzir i kappa si. Módulo de, derivada do cosseno de θ é menos seno de θ. Vezes a própria exponencial. I kappa si cosseno de θ. Então, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho a exponencial, tenho seno e tenho kappa. Então, eu posso escrever que kappa seno. Isso aqui é menos, isso aqui é menos, então d de θ disso aqui é igual a isso aqui. Então, se eu multiplico essa equação por i, boto um i aqui, tiro esse menos i daqui, divido por módulo de xi. Então, isso que está aqui, ó, kappa, módulo de kappa, vezes seno de θ, vezes a exponencial, é i sobre o módulo de xi, d de θ disso. Então, isso que está aqui, ó, isso, vezes isso, é exatamente, então isso aqui permanece, então eu vou continuar com isso aqui, 1 sobre C, 2π, módulo de 2π é terceira, e aí, I. Esse xi aqui é módulo de x menos n, não tem nada a ver com K, ele pode sair daqui, o módulo de xi aqui, ó, olha o potencial colombiano aparecendo aqui, 1 sobre módulo de x menos x, então, I sobre isso aqui. Isso aqui, ó, tudo isso aqui é d de θ, aí eu tenho integral de kappa, estou integrando o módulo de k, então vai de 0 até mais infinito, estou integrando o módulo. E aí agora eu produzi esse termo aqui, ó, kappa, seno de θ vezes a exponencial, é a derivada d de θ disso aqui. Não posso esquecer desse fator aqui. Isso aqui é d de θ, esquecer isso aqui, depois eu faço aqui, d de θ, aí, módulo de kappa, módulo de xi, cosseno de θ. Então tem uma derivada inteira. Vou integrar isso aqui, ó. Integral de d de θ de 0 a 2π é justamente isso aqui. Eu estou integrando d de θ de 0 até π, então isso aqui é integral de uma derivada, é o próprio integrando. Então isso aqui é integral de 0, é essa função calculada em π em 0, e aqui esses dois fatores vão dar plano. Vou depois escrever. Então, nós com isso fizemos a integral em φ e fizemos a integral em θ. Vou ficar só com a integral em módulo de kappa. Então, essa integral aqui, cosseno de π é menos 1. Então, esse primeiro termo aqui, ele vai produzir menos i módulo de kappa, módulo de xi, e aí agora menos essa integral calculada em cosseno de θ igual a 0, que é 1. Menos i módulo de kappa, módulo de xi. Então, deixa eu apagar isso aqui. Então, vezes esses fatores aqui que eu não coloquei. Deixa eu apagar isso aqui. Então, essa integral em θ foi feita. Falta agora a integral em módulo de kappa. Então, essa integral aqui está dando para nós, deixa eu escrever aqui, ó, exponencial de menos i módulo de kappa, módulo de xi, menos a exponencial de i módulo de kappa, módulo de xi, e vezes esse fatorzinho que ficou aqui, vezes exponencial de menos i módulo de kappa, c termo
telinho, isso aqui é D menos telinho, isso aqui é módulo de x menos módulo de x', e esse termo aqui, menos exponencial de módulo de capa, C quadrado. Isso mesmo, eu tenho que integrar em módulo de capa. E esse módulo de capa vai de 0 até infinito. Vamos observar aqui a seguinte coisa. Bom, posso juntar esse termo com esse, juntar esses termos todos, não vale a pena se faz fazer isso, ou se a gente faz uma mudança de variáveis, então a gente pode fazer aqui. Se por acaso, multiplicar esse termo, tá? Depois esse com esse, é uma possibilidade. Ou então, eu posso fazer o seguinte, esse termo aqui, eu poderia dizer o seguinte, essa integral está indo de 0 até infinito. Tá? Vamos fazer isso, deixa eu redistribuir esses termos aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos apagar. Então, ficamos com essa aqui. Estou guardando todos esses fatorzinhos, né? Então, olha, vocês estão vendo que o i desapareceu. Ó. Esse i vai acabar com esse i. Então, realmente, a nossa resposta é real. Tem os fatores de 2π, então aqui produziu 2π no numerador, esse fator 2π está no numerador, com esse fator de 2π no numerador, e aqui eu tenho 2π a quarta no denominador. Então, os 2π estão nos lugares certos. Então, eu tenho, só para a gente ter uma ideia, agora vamos acertar primeiro dos fatores. Preste, por favor, na hora certa. Quase no momento de clímax, 10%. Só um pouquinho. Então, vamos acertar esse fator. Então, olha só. Tem o menos o C2 e o C. Então, está produzindo um fator menos C no numerador. Então, acabei com esse menos C2 e acabei com esse C. O I, ó, I. O menos I dá 1. Então, os I's desapareceram, produzindo 1 no final do dia. Esqueci isso aqui é uma conta mais. Está contando a linha de baixo. Estou fazendo isso aqui. Bom, agora olhar esse 2 ficou aqui. Esse 2 eu já olhei. Agora, 2π, com 2π ao quadrado. E aqui embaixo eu tenho um 2π a quarta. Então, fica 1 sobre 2π ao quadrado. Vou deixar o 2π ao quadrado inteirinho. Então, assim. 2π, 2π ao quadrado, 2π ao quadrado. Saiu, só para a gente ter uma ideia. E aí ficou 1 sobre módulo de x. Isso aqui, 1 sobre módulo de x menos x'. Então, isso aqui já está dando um caráter colombiano para essa integração. Essa função de linha tem um denominador que é 1 sobre x menos x', que já está dando uma ideia de potencial colombiano. A interação realmente tem um caráter colombiano no setor espacial. Agora, é claro, vamos fazer essa integral aqui. Deixa eu apagar isso aqui. E aí nós podemos fazer o seguinte, vamos distribuir. Bom, lembrando que, deixa eu cansar a vista de vocês. Aí você, a filmadora está aguentando aí? Posso? Está funcionando? Está funcionando não, porque semana passada a gente gravou uma aula e a gente perdeu mais de metade da aula, depois o cara que foi processar viu, parece que a filmadora deu um probleminha. Então tá só para ficar atento aí. Então tá legal. Vamos lá, então a gente vamos acertar esses fatores aqui. Então só botando assim, então ficou menos C sobre 2, menos C sobre 2π ao quadrado, e aqui 1 sobre módulo de x. Então isso aqui a gente já colocou. E aí agora ficou aquela integral. Só arrumar isso aqui, já não integral. Então, vamos juntar esses termos, eu acho que fica mais fácil, depois a gente faz assim, vai ter uma mudança de variáveis. Não seria seno dessa coisa? Oi? A diferença exponencial não seria senos? Não vai valer a pena. Deixa a onda pronta, vou explicar por quê. Porque a gente sabe que a integral em dk de E a I kx menos 1 ômega t é elevado a I k, porque o módulo está no pega só esse termo típico para você ver. Ó. Isso aqui é menos, vou botar só esse primeiro termo. Por que não é vantagem colocar o seno? Primeiro você podia pensar em colocar o seno. Vamos pegar, multiplicar esse exponencial por essa. Então isso aqui está dando menos I módulo de k. Menos I módulo de k. Aí fica Sq mais módulo de x.
Certo? Então, como eu estou integrando em K, essa integral tem cara de uma função delta. A gente sabe que a integral em K de E a I K alguma coisa é o delta dessa coisa. 2π vezes delta. Então, outro 2π. Então, é mais vantagem deixar as exponenciais. Depois a gente vai ver o que vai acontecer. E aí a gente está sabendo o seguinte, que essa integral aqui, ela está sujeita a essa condição aqui. É maior do que aqui. Então vamos lá. Então esse termo vezes esse. Agora vamos fazer esse termo vezes então. Vamos ter 4 exponenciais aí. Menos. Vou botar um embaixo do outro para não ter confusão. Menos. Então esse termo aqui. Então ficou exponencial. Esse aqui, ó. Menos IK. Aí, módulo de Xi. Juntar essa soma e colocar IK, CQ, menos módulo de Xi. Certo? Então fizemos esse vezes esse, os dois sinais vão juntos. E esse aqui tem um sinal menos, esse termo fica positivo, esse aqui e esse termo negativo. Agora vamos fazer esse com esse. Exponencial de I. Também, módulo de K. E aí aqui vai ficar, vou botar aqui essa aqui em evidência, menos, vamos evidenciar esse menos I, módulo de K, para poder ficar C aqui, menos módulo de X. Vamos corrigindo isso, não estou perdendo sinaizinhos aqui, tá? Então esse com esse, né? Botei menos I, K, C aqui, mais I, K, X. Agora o último termo que é esse vezes esse, então sinal mais, um exponencial positivo também. E aí vamos ter I, K. C aqui mais que C. Então ficamos com 4 termos assim. Agora, lembrando que a integral está sendo somada, feita de 0 a mais infinito. Então, observe o seguinte. Esse termo aqui, CQ, esses dois termos são somados. Olha só. Eu estou integrando isso aqui de 0 a infinito. Então, nessa integral aqui, por exemplo, se eu pegar esse pedacinho aqui, vamos dizer que eu pegue esse termo aqui. Eu estou integrando de 0 a infinito. Se eu pegar esse termo aqui, eu estou integrando de 0 a infinito, é a menos K. Suponhamos que eu faça uma mudança de variáveis aqui. Eu vou chamar módulo de K. Vamos fazer uma substituição de variável. Módulo de K, eu estou chamando. Então vamos dizer o seguinte: essa coordenada aqui é positiva, vai de 0 a infinito. Porém, agora eu estou introduzindo essa função. Então vamos chamar esse menos módulo de K. Só nesse pedaço aqui, tá certo? Olha só, tem esse pedaço. Então, vou agora trabalhar esses dois pedaços, porque eles têm o mesmo argumento aqui, ó. CQ mais que si, CQ mais que si. Então, estou pegando esse termo mais esse termo, eles têm o mesmo sinal. E depois esse mais esse. Então, se eu olhar, vamos trabalhar só esses dois termos aqui. Então, o primeiro termo, eu tenho esse aqui, então, integrando de 0 a infinito, isso aqui é positivo, está tudo ok. Agora, vamos pegar esse termo aqui. Menos módulo de K, eu vou chamar isso aqui de K grande. Só para a gente chamar isso aqui. Claro, então se isso aqui é uma coisa positiva, esse K grande é negativo. Então esse primeiro termo aqui eu vou fazer o seguinte, vai ficar, ó, I, K grande. C aqui, mais módulo de X. E aí, como eu chamei D módulo de K é menos dK. Então, quando eu fizer a troca de variável, o diferencial disso aqui é menos dK. E aí, quando K é 0, isso aqui é 0. Quando K é infinito, isso aqui é menos infinito. Então, integral de 0 a menos infinito de menos módulo de K é a mesma coisa que integral de menos infinito até 0 de dK. Então, esse termo aqui
ele ficou integral de menos infinito a zero de d kappa, essa variável aqui. Esse pedaço aqui, se eu chamar agora esse módulo de kappa de 1 kappa, ele vai estar integrando de zero até infinito essa função. Então, com essa mudança de variáveis, esse termo mais esse termo dá uma integral única de menos infinito até infinito, numa variável d kappa grande, exponencial de I kappa grande, sequi mais módulo de... Eu juntei duas integrais, qual foi o truque aqui? Eu faço uma troca de variáveis aqui, e aí vejo que essa integral e essa integral se juntam numa só de menos a mais infinito. Então esse foi o truquezinho que vamos apagar isso aqui. Então vamos dizer o seguinte, essas duas integrais aqui, elas ficaram, deram origem a essa integral aqui, ó, menos a mais infinito de uma variável nova, kappa grande, que é I kappa sequi mais módulo de x. Beleza. Eu fiz isso para essas duas integrais, essas duas exponenciais dentro dessa integral se transformaram numa única integral, que é uma onda plana legal. Agora vamos pegar esse termo aqui, porque ele também tem a mesma situação, a mesma dependência. Se eu pegar esse termo aqui, eu vou estar... Aqui eu estou integrando de zero até infinito, beleza. Esse cara aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou chamar isso aqui de menos módulo de kappa. Tchau, hein, cara? Vou viajar. Menos módulo de kappa eu vou chamar de kappa grande. E aí eu vou fazer a mesma coisa, de menos infinito, de zero até menos infinito, menos d kappa grande, que é de menos infinito a zero. Então essas duas integrais vão estar sujeitas ao mesmo truque, só que com sinal menos. Isso aqui vai ficar mais, e esse menos que tem aqui com esse menos que tem aqui vai dar também uma integral de menos a mais infinito d kappa. E aí, exponencial de I kappa sequi menos módulo de x. Então, todo o esforço está nos levando a isso aqui. Isso tudo vezes essa integral menos essa integral. Certo? Essa menos essa. Olha, tudo isso aqui está montado. Agora, lembrando então da representação integral da função delta. Integral de uma variável d kappa da exponencial de I kappa vezes alguma coisa aqui, sei lá, vezes um A, eu posso chamar isso de vezes um X, né? Bom, isso aqui é sobre 2π. Isso aqui é a representação, justamente. Qual é a transformada? Isso aqui é uma transformada, isso aqui é uma integral de Fourier de 1. Quem é que tem transformada de Fourier? A delta função delta. Isso é delta de x. Eu posso escrever assim, essa representação. Integral de kappa sobre 2π de a elevado a I kappa x é delta de x. Ou seja, eu tenho aqui integral de kappa disso aqui, é 2π vezes delta. Fazendo isso. Então a primeira integral, ela vai dar 2π vezes o delta unidimensional, que é tudo unidimensional, de sequi, que é C, T menos T', mais módulo de psi. E a segunda integral é menos 2π. Segunda integral é a mesma coisa, representação em Fourier da função delta. Então, vai dar aqui o primeiro termo, então aqui deu 2π delta de sequi mais módulo de psi. E a segunda integral deu menos 2π delta de sequi menos módulo de psi. Entendeu, José? Por isso que foi bom a gente não sim. transformar em seno. Certo. A primeira ideia a gente transformou em seno. Também, claro que eu já pensei isso quando eu estudei isso pela primeira vez. Então, beleza. Então, licença. Então, agora os dois ficam lá. O problema agora é só a gente dar uma olhadinha aqui. Essa função delta, o que está acontecendo com essa integral aqui? Essa integral aqui nós vimos que ela só contribui, quer dizer,
essa integral toda, nós vimos que ela é a parte superior, quer dizer, quando t menor do que t', dava zero, era a parte superior. Você lembra? Quando a gente fechou lá por cima, ela dava zero e era justamente para t menor do que t', que seria o que violaria a causalidade. Eu teria um tempo de observação anterior ao tempo da fonte. Então, e a parte de baixo, ela contribui justamente para t maior do que t'. Então, ela é zero aqui e é diferente de zero aqui, que o que eu estou calculando é justamente a parte diferente de zero, é isso, mas essa parte aqui é zero. Então significa que essa função de Green, ela tem um fator aqui que é um θ, a função de Heaviside, né, a função de grau, step function, de t menos t'. Ela só vai ser diferente quando t for menor do que t', dá zero, que é o que deu zero. Quando eu fiz a integração por cima, essa integração não tinha nenhum polo aqui, ela era zero e justamente ela só fechava, ela era diferente de zero, ela era igual a zero para t menor do que t', que era justamente o que falamos, que violaria a causalidade. Né? Porque o tempo da fonte, o tempo de observação seria menor do que o tempo. Eu ia estar observando o campo num instante menor do que o instante em que eu coloquei a escala. Então, essa função de Green, ela tem esse fator global. Ela é proporcional a um θ de t menos t', ou seja, ela só é não nula para t maior do que t', que é justamente a parte de baixo, que é o que nós estamos calculando. Então tem um fator θ de t menos t', que eu não coloquei ainda, mas que agora eu estou revendo os dois resultados. Então, ela é zero para t menor do que t', e ela é não zero para t maior do que t', que é exatamente o que essa função faz. Essa função aqui é 1 para t maior do que t' e é 0 para t menor. Então isso aqui é 1 ou 0, depende do sinal, né? Depende se t é maior ou menor do que t'. Então essa função... Foi partido?